Vamos orar, meus irmãos? Pai, eu quero te pedir, Pai, que Tu possas falar aqui. Oh, Deus, que Tu sejas, Senhor, ora lá, glorificado nesse lugar, Pai. Que Tu sejas exaltado aqui nessa palavra, Senhor, e que Tu possas, Senhor, que Tu possas me usar para transmitir aquilo que o Senhor quer para essa igreja, para todos que irão escutar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Me coloco aqui como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A versão é revista e atualizada. E o tema dessa pregação é Jovens Vencendo na Adversidade. Eu quero deixar bem claro que essa é uma palavra para todos nós, mas eu quero fazer uma dedicação, eu quero dedicar essa palavra aos jovens. Amém? Aos jovenzinhos. Às vezes a gente se sente jovem, assim, apesar da idade, mas o corpo não acompanha muito, né? Mas é realmente aos jovens mesmo que eu quero dedicar essa palavra. Mas todos nós aprendemos, né? Todos nós aprendemos com a palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu quero... Muito obrigada. A primeira coisa que eu quero falar aqui, que eu quero deixar assim como uma mensagem de Deus para você, jovem. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. A primeira coisa que eu quero deixar aqui é que se encontra em 1 João. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Amém. Vou repetir, hein? Vê se você se encaixa aí, se encontra nessa palavra. É uma palavra para todos, mas eu quero dedicar aos jovens. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Tome posse dessa palavra. Amém? O Senhor te diz, você é forte. Ai, pastora, mas eu estou me sentindo tão fraco, tão fraca. Você é forte. No momento mais difícil da minha vida, que foi a partida do meu filho primogênito para o Senhor, uma pastora ungida do Senhor chegou para mim e falou, você não é fraca, você é forte. E uma segunda vez, porque viu que eu estava titubeando, o Senhor te diz, você não é fraca, você é forte. E eu tomei posse daquela palavra, meus irmãos, porque no momento de maior dificuldade da minha vida, eu precisava ser forte. E onde que eu encontro essa força? É no Senhor. Amém? Então, tome posse. A palavra de Deus permanece em vós. Você não tenha dúvida de que a palavra de Deus está em você. Não tenha dúvida que a semente da palavra foi plantada em você e que você tem a semente da palavra e a palavra permanece em você. Não deixe que o diabo roube essa verdade da palavra. Amém? E a terceira coisa, tendes vencido o maligno. Tem lutas que a gente passa que são espirituais fortes. Você venceu o maligno, você vence o maligno, amém? E vai vencer, em nome de Jesus. Então, esse versículo é da parte do Senhor para você, para nós, amém? Então, eu quero começar essa palavra falando de alguns jovens que deram um bom testemunho em algum momento da sua vida. E o jovem assim que eu quero começar a falar é um dos livros mais assim que eu mais amo na Bíblia, é o livro de Daniel. Ai, gente, eu leio não sei quantas vezes essa história, a gente já está quase decorando, mas é muito forte. E Daniel, capítulo 1, do 1 a 8, eu vou ler esses versículos, e vamos compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa estar como Daniel, amém?
Diz assim, Daniel, capítulo 1, do 1 a 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E depois, no versículo 17, diz assim, ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, a gente começa lendo essa palavra aqui e vendo um jovem, muito jovenzinho, provavelmente, porque lá nos últimos capítulos a gente vê que já tinham passado 70 anos, ele estava em torno de 85 anos. Então, a gente vê que ele chegou bem jovenzinho. Um jovem que foi levado cativo da sua terra, foi transportado, foi tirado da sua nação. Ele não queria, mas ele foi levado ali, e ele foi colocado ali naquele lugar, apesar de ter até, de ser até um lugar um pouco melhor do que os mais pobres, que, de repente, se tornaram escravos mesmo, mas ele estava, assim, numa situação, mas, mesmo assim, não era o que ele queria, não era o que ele sonhava para ele, mas o Senhor permitiu. E, ali, naquele momento, acontecem algumas coisas que eu preciso relatar, porque primeira coisa, ele decidiu, apesar de ser muito jovem, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Né? Versículo 8, ele resolveu firmemente, tem uma versão que diz, decidiu no seu coração, eu acho linda essa versão, decidiu no seu coração. Vocês podem imaginar a situação de Daniel? Ele era um homem justo, um jovem justo diante do Senhor. Ele era um jovem que seguia os ensinamentos dos seus pais. Ele não tinha pecado para dizer, ele foi levado porque o povo pegou pouco, o povo realmente estava pecando. E foi por causa da desobediência, principalmente do rei. Mas a gente sabe que ele não tem nenhum versículo que fala Daniel errou e Daniel... Não tem. Só no capítulo 9 ele se coloca na intercessão. Ele se coloca, nós pecamos, nós não te buscamos, ele buscava 3 vezes ao dia. Nós não te ouvimos, ele ouviu o Senhor. Ele foi fiel em todo o tempo, mas ele foi levado. E ele, naquele lugar, ele decidiu no seu coração não se contaminar. E depois vocês conhecem a história. Ele come legumes com água e ele acaba estando melhor ainda de aparência, de força, de saúde que os outros jovens. Porque o Senhor quer que você decida no seu coração, jovem, não se contaminar com as iguarias. Sabe, eu lendo esse texto, às vezes a gente pergunta assim, mas como é que isso pode ter acontecido comigo? Eu que sou tão fiel ao Senhor, eu que estou aqui na casa do Senhor, eu sou fiel a Deus, como é que isso pode ter acontecido? Você não já fez essa pergunta? Como é que pode, Senhor? Essa coisa que está acontecendo na minha vida, esse vento que está aqui na minha vida.
Você pode estar se perguntando, você está sendo fiel? Continue fiel, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, continue fiel ao Senhor. Faça como Daniel, ele escolheu não se contaminar. Ele poderia ter dito, poxa vida, já estou aqui mesmo, fui levado cativo, não tive culpa de nada e estou aqui, vou comer esse do bom e do melhor ali. Só que o bom e o melhor feria os princípios dele. Amém? Então, segunda coisa, ele era temente a Deus e mesmo na adversidade não negociou a sua fé no Senhor, permanecendo fiel até a morte. No capítulo 9, como nós dissemos, né, ele se coloca em intercessão, mas ali é na brecha que ele está se colocando. Quando ele diz, nós pecamos, ele está se colocando na brecha, dizendo, olha, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí o Senhor olha assim, aquela oração de um homem justo e começa a responder. Amém? A oração de um homem justo, né? Ele vai ter resposta. Daniel, uma outra coisa muito importante, a gente não pode deixar de comentar sobre Daniel, no capítulo 2, do 16 ao 23, diz assim, fala assim, capítulo 2, 16 ao 23. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse tempo. Bom, como vocês sabem, o rei tem um sonho. E o rei, ele não contou a ninguém, ele chamou todos os encantadores, os magos, os astrólogos, chamou e ninguém conseguia revelar esse sonho. Ele nem contou o sonho, né? Mas acho que nem contando os sonhos eles não iam revelar o que era o significado. E Daniel estava no meio desse povo, e todos eles iam perecer, como vocês podem ler lá na palavra. E ele, então, Daniel, no 16, fala assim, foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, aí ele, né, fala que os pais dele que ensinaram ele nesse caminho. Eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, ele deu glórias ao Deus ao interpretar o sonho de Nabucodonosor. E no capítulo 2, do 26 ao 30, fala assim, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Olha só que interessante, ele não deu a glória para ele mesmo, ele deu a glórias ao Senhor. Ele falou, não está em mim. Deus tinha dado uma porção para ele maravilhosa, mas ele falou, a glória não é minha, é do Senhor.
Mesmo jovenzinho, ele não ficou soberbo, né? Ele deu glórias ao interpretar o sonho. Ele não foi soberbo, ao contrário, deixou claro que a glória era do Senhor. Um jovem, muito jovem. Ele estava dando, assim, às vezes, um banho na gente, né? Porque, quem sabe, a gente passando por uma situação assim, de injustiça, o que a gente podia dizer? Eu vou chutar o balde. Vou fazer de acordo com a minha vontade. Poxa, eu não pequei, e agora está acontecendo isso aqui? Eu vou comer todas essas iguarias, eu vou dar glória ao meu nome? Não. Daniel é um exemplo maravilhoso de alguém, de um jovem tão novinho, que realmente tinha no seu interior o desejo de adorar a Deus. Amém? Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, você jovem, vai estar, né, passando por um momento assim complicado e você vai estar tendo que escolher. Você vai tendo que escolher. Será que eu como desses manjares? Será que eu me contamino aqui? A tentação é grande, mas o Senhor é maior. Amém? Eu queria, assim, abrir um parêntese para falar rapidamente da parábola do filho pródigo, né? Eu escrevi assim, não preciso abrir o texto, mas eu quero só... Ele não é um dos jovens que eu escolhi, mas eu lembrei desse coisa. Eu botei assim, na parábola do filho pródigo, os 2 filhos estavam doentes. Não é verdade? Você já leu a parábola? Os 2 filhos estavam doentes. Por quê? O mais velho não entendia o que era paternidade. O mais velho não entendia. Ele estava ali trabalhando como um escravo quase do pai. O pai falou para ele, tudo que eu tenho é teu. Mas ele se sentia injustiçado como um empregado do pai. O filho mais velho, apesar de ser fiel ali, de trabalhar incessantemente, eu faço uma comparação com um irmão, uma irmãzinha da igreja que está ali, trabalhando incessantemente, mas não conhece quem é o pai. Não sabe quem é o pai, tem um relacionamento assim, religioso, muito frio, muito sem aquela intimidade, né? Então, o filho mais velho estava assim, ele se sentia injustiçado como um empregado do pai. Ele não entendia a graça de Deus, ele não entendia. De um certo ponto de vista, aí que eu quero falar, o filho pródigo arrependido poderia dar muito mais fruto no futuro do que o irmão mais velho, não é verdade? Porque o filho pródigo que caindo em si, ele volta para a casa do pai, ele pede, olha, deixa eu ser o seu trabalhador, e ele se torna o filho de novo, com direito a tudo. Mas ele estava arrependido, ele tinha entendido a graça de Deus. De repente, o filho arrependido poderia dar muito mais fruto do que um religioso. Vocês estão entendendo como é importante a gente ter a intimidade com Deus e saber que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Temos que entender da paternidade dele, né? Então, o filho mais novo entendeu a graça de Deus. O que Deus quer é ter um relacionamento de pai e filho. Amém? Então, eu queria só deixar um parêntese aqui. Aleluia, glória a Jesus. O segundo personagem que eu quero abrir meu coração aqui para com vocês é José. Gente, José também, né? Estudo maravilhoso, quando a gente lê Gênesis, quando lê a história. É impressionante, né? Vocês sabem, ele foi vendido pelos irmãos, né? Para uma caravana de ismaelitas, como escravo. E vai parar, eu já estou lá na frente, na casa de Potifar. Então, vamos ler, só para a gente, não todo o texto, mas alguns pedacinhos, que ele é realmente bem grande. Primeiro, a gente sabe que ele tinha 17 anos, pelo versículo de Gênesis 37, 2, né? Então, ele era muito jovenzinho. Ali, em Gênesis 39, quando tudo já tinha acontecido, ele vai parar na casa de Potifar. E diz assim a palavra, Gênesis 39, de 1 a 6. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, olha só que coisa impressionante. Ele é vendido pelos seus irmãos, que primeiro queriam matá-lo, mas conseguiram, né, chegar a um acordo. Não, a gente vende e engana o nosso pai, Jacó. Mas ele, apesar de todo esse sofrimento, apesar do seu sofrimento, vemos um rapaz proativo, que melhorava o lugar onde estava. E o Senhor o fazia prosperar. Você já se colocou? Eu, quando leio esses textos, eu me coloco no lugar da pessoa ali, eu fico imaginando o que eu faria naquele momento. O que eu faria ali? Na casa, né, escravo. Ele foi vendido como escravo. Mas ele, sabe, ele não ficava assim, com aquele rancor, com aquela amargura. Ele simplesmente abençoava o local onde ele estava. Você já parou para pensar que, às vezes, você está passando um momento difícil, nós estamos passando um momento difícil, mas nós temos que acabar abençoando o local onde nós estamos? Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, vamos dizer. Você aluga um apartamento. Ah, não, o apartamento não é meu, eu não vou fazer nada aqui. Tem obras que são estruturais e depende do dono do apartamento, permitir e tal. Mas, gente, melhora o lugar onde você está, não é seu, mas melhora, amém? Melhora, pinta, faz ficar bonito, porque é alugado, não é seu, mas você está administrando aquele lugar. Eu vejo assim, sabe? A gente precisa abençoar o lugar onde a gente está. Amém? E ele, né, o Senhor Deus, estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Então, como eu falei, ele poderia ter também, poxa vida, que injustiça, eu estou aqui, vou fazer tudo de qualquer maneira, vou fazer tudo de qualquer jeito. Não, ele fez o melhor, ele fez o melhor. Ele não deixou que a amargura tomasse conta dele, e, apesar de sua tristeza, abençoava quem estava ao seu lado, porque temia ao Senhor. Tá? Ao ser tentado pela mulher, isso já em Gênesis 39, vocês podem ler em casa, que fala da tentação, ele não cede e foge. Quantos jovens com muito menos cedem? Quantos adultos com muito menos? Quantos maduros? Meus irmãos, ele é um testemunho muito grande para a nossa vida, amém? É um jovem que realmente tinha ali o alicerce mesmo fincado na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Ele não conseguia, mesmo injustiçado, vendido, ele tinha todas as razões do mundo, humanamente falando, para pecar. Mas ele não pecou. Ele continuou fiel ali, apesar, deve ter chorado muito, deve ter perguntado para o Senhor. Lógico. A gente pergunta mesmo, Senhor, o que está acontecendo? O vento está muito forte. O negócio está feio, está brabo. Mas o Senhor ali foi moldando ele. Então, né, quantas vezes, por muito menos, queremos deixar tudo para lá? Por muito menos. Então, Deus estava moldando José para uma grande tarefa que ele realizaria no futuro, que é o versículo 23, né, Gênesis 39. Eu não vou poder ler todos os textos, que ele é levado à prisão. As coisas para ele só pioravam. Ele foi jogado numa cisterna, quase mataram ele, depois ele foi levado como escravo, estava ali na casa de Potifar, melhorando a casa dele, tanto é que o Potifar nem perguntava nada, pode fazer aí, está muito bom essa gestão aí. E depois ele vai
uma mentira da mulher de Potifar, ele cai numa prisão. E no versículo 23 do capítulo 39, diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que jovem tremendo também, né? Tremendo. Ele, na prisão, ele melhorou até a prisão. Acho que ele limpou aquela prisão, a presença dele, né? Então, assim, o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus estava moldando José para uma grande tarefa que ele realizaria no futuro. Amém? Ele estava sendo moldado, preparado. Gente, ele ia ser o governador do Egito. Imagina quantas guerras ele não deve ter tido depois, como governador. Um hebreu, qualquer ali, né? Uma pessoa de fora, não era nem do Egito. Quantos combates ele não teve quando ele foi governador? Mas ele estava sendo moldado. Então, como ver, né, algo positivo em meio às lutas em que estamos passando? Como ver algo positivo? Começa a pensar agora. Senhor, abre os céus aqui, em nome de Jesus. Tira essa nuvem de escuridão da minha mente. Sabe, eu escrevi assim: estava na sua natureza o fazê-lo. Ou seja, ele melhorar onde ele estava. Estava na sua natureza. Por mais que ele pudesse estar em conflito, por mais que ele pudesse estar triste, se sentindo, quem sabe, até um pouco abandonado por Deus, mas em todo momento, na natureza dele, ele só fazia porque ele estava ali com o Espírito Santo. Ele estava fazendo algo. Ele era proativo, ele melhorava o lugar onde ele estava. Então, como ver algo positivo em meio às lutas em que estamos passando? Deus está moldando você para algo grande, mas muitas vezes será preciso passar por lutas, mas no final Ele vai te honrar. Amém? Você está sendo moldado, moldada pelo Senhor. Nós estamos sendo moldados a cada dia. Esse moldar, muitas vezes, não é fácil. Não é fácil. E eu estou falando de um jovem que tinha outros sonhos. Quem sabe ele sonhava em se casar, e, sei lá, quem sabe os sonhos dele, né? Nós não sabemos, mas ele ali estava sendo moldado, porque Deus tinha uma obra muito grande para ele. Aleluia. Ele já na prisão, em Gênesis 40, eu não vou ler, mas eu vou só citar, ele interpreta 2 sonhos, o do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, e pede ao copeiro-chefe para lembrar-se dele, em Gênesis 40, 14 e 15. Depois você lê lá. Ele interpreta os sonhos e fala para o que se salvou, né, que saiu 3 dias depois, olha, você lembra de mim. Vamos ler só esse versículo? Gênesis 40, 14 e 15. Fala assim: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. A situação dele estava muito difícil. Sabe, mas só que o copeiro não se lembrou dele. Até mesmo foi Deus que fez ele não se lembrar. Amém? Você crê nisso? Que eu acho que ali o Senhor fez apagar da mente do copeiro, do copeiro-chefe, de lembrar-se dele. Porque no momento exato ele se lembraria. Quem sabe agora você está passando por uma luta tão grande. Você está passando e ele ainda ficou 2 anos na prisão, injustamente. É um exemplo assim de um jovem realmente muito tenaz, muito forte no Senhor, porque, sinceramente, por muito menos a gente já... Ai, Senhor, não estou aguentando, não. Tem um versículo, né, que diz em Provérbios 24, 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. Então, vamos olhar para o Senhor. Vamos olhar para frente, amém?
Então, olhando com os olhos naturais, era para José se desesperar e até blasfemar o nome do Senhor. Nos olhos naturais, né? Pois não havia esperança para a sua situação, que só piorava. Ele só piorava. Então, eu creio que Deus tem o controle de tudo, mas eu creio que o momento certo não era aquele de sair. Porque talvez se ele tivesse saído naquele momento, ele não seria governador imediatamente. Ele ainda estava sendo moldado pelo Senhor. Se você está sendo moldada pelo Senhor, principalmente você, jovem, em nome de Jesus, não desista, não desanima. Se você está passando esse momento de prisão, às vezes até uma prisão espiritual, uma prisão mental, não desanima. Naquele desenho da história de José, né? Ele mostra ele plantando uma plantinha, não sei se vocês viram, um filme muito bonitinho, um desenho mesmo. E aí mostra a plantinha crescendo ali, né? É um símbolo muito interessante, essa plantinha crescendo. Foi o tempo, né, que passou e o cuidado dele ali com aquela plantinha. Eu creio que ali ele deve ter tido muito papo assim, íntimo com Deus. Senhor, vai me preparando, vai me falando comigo, vai me dando a força necessária. Senhor, ajuda-me, eu estou aqui nessa prisão. Parecia que não tinha uma saída. E, de repente, o que acontece? Ele sai ali, ele estava na casa do olheiro, né? Aleluia! Ele estava na casa do olheiro, Jeremias 18, sendo moldado pelo Senhor, pois seu cargo seria uma grande responsabilidade. E José estava cada dia dando provas de sua maturidade. Ele não blasfemou o nome do Senhor. E, finalmente, chega o grande dia, né? Que Faraó tem um sonho que ninguém interpreta, e José interpreta os sonhos de Faraó. Está em Gênesis 41, de 14 a 16. Porque, finalmente, né, aí o copeiro-chefe se lembra. Não tinha ninguém para interpretar aquele sonho. Ah, tem alguém que interpreta esse sonho. E ele é chamado da prisão. Né? Aí, em Gênesis 41, do 14 ao 16, diz assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. A fé dele ainda estava firme. Aleluia! Deus dará resposta. Então contou Faraó a José: No meu sonho, aí ele começa a contar, né, o sonho. E ele realmente interpreta o sonho, né? E ele... Desculpa. E ele vai, né? E é levado, em Gênesis 41, do 37 ao 43, quando ele interpreta o sonho, né? 37 diz assim: O conselho foi agradável. Ele mostra, né, o que eles deveriam fazer, armazenar o alimento. Vocês conhecem essa história, né? É uma bênção. Ele vai e armazena, ele tem uma sabedoria, ele tem uma gestão ali. Ele disse: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E é nisso que eu quero chegar, meus irmãos. Glória a Jesus. É esse versículo que me tocou muito, sabe? De jovem desprezado, vendido, injustiçado, esquecido, ele foi considerado algo mais importante de tudo. O que era? Ser governador do Egito? Não. O homem em quem está o Espírito de Deus. Aleluia! O homem em que está o Espírito de Deus. Isso era muito mais importante do que ser governador. Meus irmãos, vocês estão entendendo? José foi considerado um homem em que está o Espírito do Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Quando você estiver lá na sua faculdade, quando você estiver lá na sua empresa, quando você estiver
Em todo lugar que você estiver, seja onde você estiver, você vai ser considerado um homem que há o Espírito do Senhor. Essa menina é diferente, né? Esse rapaz, nossa, ele é tão diferente dos outros. É isso que o Senhor está querendo dizer para você. Deus tem planejado para cada um de nós lugares altos, sabe? Talvez eu não vá conhecer uma autoridade, eu não vá estar diante de uma autoridade, ou talvez você vá, não importa, Deus está falando para você que o mais importante é que as pessoas vejam em nós o Espírito do Senhor. Amém? Isso me tocou muito, porque eu falei, a gente pensa, né? Nossa, ele passou por aquilo tudo e se tornou governador. Gente, o mais importante é ter o Espírito do Senhor. Amém? Que vocês possam entender que realmente o que é mais importante de tudo. Claro que foi muito importante ele ser governador, porque ele conseguiu alimentar até o seu próprio povo, nós sabemos, né? Continuando a história, ele se tornou governador, aí os irmãos vêm para comprar comida, e acontece aquilo tudo, ele põe o dinheiro no cesto e tal, e tal. Toda a história nós já conhecemos, mas ele também queria certificar que eles não venderiam Benjamim, né? Que era também o seu irmão. Então, vamos nos certificar aqui. Mas quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, quando os irmãos cumprem aquele sonho de Gênesis 37, né? Que eles se reverenciam diante do governador ali, cumprindo aqueles sonhos que José tinha sonhado, José os perdoa, dando-se a conhecer a eles. Então, de jovem a adulto, um lindo testemunho. Amém? Deus assim, é maravilhoso. Ele falou, vamos ler em Gênesis 45, de 1 a 9. Gênesis 45, de 1 a 9, que fala assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, pois por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Aqui, que impressionante, né, essa revelação. Que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Então, meus irmãos, o período de sofrimento dele foi muito grande, foi forte, mas ele permaneceu fiel, ele nem deixou que seu coração ficasse assim amargurado contra aqueles irmãos, porque ele viu a mão de Deus. Vamos ver a mão de Deus na nossa vida, meus irmãos. Amém? Vamos ver o que Deus tem falado ao nosso coração, o que Deus tem falado para cada um de nós nas nossas adversidades. Esse tempo, esse período que eu estava escrevendo essa palavra, eu soube de uma amiga da minha filha, lá da Itália, que ela, uma jovem, linda, assim já está trabalhando, já está bem-sucedida, e ela, de repente, compartilhou com a minha filha que estava tendo pensamentos suicidas. Minha filha, mãe, eu estou tão preocupada com a minha amiga e tal, e tal. E eu falei, minha filha, o diabo está atacando muitos jovens. O diabo está querendo destruir os jovens, porque ele sabe que os jovens é que vão lutar na linha de frente
na guerra, sabe, espiritual, os jovens, porque eles são fortes. Em nome de Jesus, nós começamos a orar, a interceder por aquela menina. Quantos jovens que estão abatidos, que estão tristes, que estão com pensamentos até negativos. Isso é uma luta espiritual, meus irmãos. Isso é uma luta, uma guerra espiritual, sobretudo. Tem a parte física, humana, natural? Tem. Tem as emoções? Tem. Mas, sobretudo, é uma grande guerra espiritual. E, por isso, com muito temor, eu venho aqui falar essa palavra, porque eu sei que Deus quer fazer algo grande, e a começar de nós, a começar da igreja do Senhor, e para todos os jovens, Deus quer usar você, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Você, jovem, que está se sentindo abatido, que está sendo, assim, quem sabe, pensamentos ruins na sua mente, caia por terra agora, em nome de Jesus. Se levanta, porque você é forte. Amém? Você é forte. Você não é um clichê. Isso é palavra de Deus para você. Amém? Então, esses exemplos de Deus, tem outros exemplos aqui, mas eu gostaria de parar agora. Eu tenho mais 2 exemplos aqui, mas um dia eu falo. Eu quero só dizer aqui sobre Timóteo, o versículo que fala sobre Timóteo. Alguns versículos aqui, que é um dos exemplos de jovem, né, que estava assim também, recebendo orientações do seu líder, e ele era jovem também, estava começando o ministério. Você que está começando um ministério, você que está começando uma obra, quem sabe, talvez até humanamente falando, no seu momento secular, quem sabe, a gente não sabe o que Deus está para realizar. É como se Deus falasse assim comigo: fala para o meu povo, fala para os meus jovens, que vai passar essa prisão, você vai sair da prisão. Amém? Você vai sair da prisão, você só está sendo moldado, você só está sendo trabalhado. O Senhor não esqueceu de você. Você vai sair dessa prisão e o Senhor vai te levar a lugares altos. Não sei se numa empresa, não sei, talvez você seja levado para uma empresa para ser um gerente ou até um chefe, jovenzinho. Vai ter que tomar decisões importantes. Como seria se você não tivesse maturidade? Como seria se você fosse ainda muito imaturo? Amém? Vamos tomar posse. Então, vamos olhar o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Vamos ver em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, 18 e 19, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, manter fé e boa consciência. A palavra aí tem que estar arraizada, né? 1 Timóteo, capítulo 4, 12 a 16. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E essa leitura aqui era aquela leitura pública das Escrituras, né? Imagina como ele devia tremer assim, né? Lendo publicamente as Escrituras, o jovem, né? Timóteo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, ele dá vários conselhos, né? Praticamente, o apóstolo Paulo falou para ele não temer em exercer um cargo de autoridade. Ele estava começando a exercer um cargo de autoridade, ainda jovem, né? Que ele não se deixasse intimidar, em primeiro lugar, por ele mesmo. Por ele mesmo. Quantas vezes a gente não fica covarde quando Deus manda a gente fazer alguma coisa? Jovenzinho, mais velhinho, a gente fica com medo. Há algo, né, que nós precisamos tomar posse, nós precisamos tomar posse dessa palavra do Senhor e não ter medo. Muitas vezes somos nós mesmos que não cremos que podemos realizar grandes coisas. Nós não acreditamos em nós mesmos. Não tenha medo de realizar coisas grandes. Timóteo era jovem, mas não era neófito. Amém? Ele era jovem, mas não era neófito, porque ele foi imposto a mão sobre ele. Amém? Depois, em 2 Timóteo, vamos tomar posse dessas palavras para nós, né? 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, não deixe que seus próprios medos limite o Senhor na sua vida. Né? Deus não quer covardes na sua obra. Eu já fui covarde na obra de Deus. Eu fugi quando Ele me deu uma tarefa. Eu tremi nas bases e não obedeci. E tive consequências. Então, não seja já mais madura. Não seja covarde, meu irmão, minha irmã. Amém? Tome posse. Poder fala de autoridade no Senhor, não na força do seu braço. Não é na força do nosso braço. Né? Amor é o dom supremo, que todos nós temos que ter, né? E a moderação fala de equilíbrio. E, para terminar, ele fala assim, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E, realmente, em 2 Timóteo também 2,22, fala assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, meus irmãos, vamos nos levantar, né? A palavra de Deus diz também em 1 João 2, que para não amarmos o mundo, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Fugir das paixões da mocidade é andar contra o corrente. Porque no mundo a gente ouve, faz o que o teu coração manda. Ai, um coração que não está submisso ao Senhor, não faz não, é perigoso. Vamos estar atentos a isso, né? Então, vamos nos levantar agora e vamos começar a orar ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ter essa fé, essa força, eu quero ter essa visão. Eu não quero blasfemar contra Ti, eu não quero me desesperar. Eu quero esperar em Ti, não me desesperar, mas esperar em Ti. Amém? E você, mesmo que você possa dizer, não, mas isso aí não é uma palavra para mim. Essa é uma palavra para todos nós. Mas eu queria trazer em especial para os jovens, porque eu sei que a luta do jovem é grande. Muitas vezes há tentações terríveis, mas o Senhor, Ele tem, assim, algo maravilhoso para você, meu irmão, minha irmã. Meu jovem, em nome de Jesus, o Senhor tem algo tão grande, e é por isso tanto combatimento, é por isso que a luta é grande, é por isso que essa prisão parece que não acaba nunca. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Se você está passando por um momento como José estava passando ali, como Daniel, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possas estar falando ao nosso coração, Pai. Que Tu possas estar nos fortalecendo nesse momento, Jesus. Pai, eu quero clamar, eu quero agora que nós levantemos um clamor pelos jovens. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelos jovens em geral.
pelos jovens da igreja, pelos jovens assim que estão no mundo que ainda não te conhecem. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Se eles se sentem assim tão abatidos, se sentem como numa prisão, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, liberta, Senhor, abre a mente, abre a visão, Senhor, dá uma visão, mostra para eles o que o Senhor tem preparado, Senhor, mostra para eles que eles são fortes, aleluia, aleluia. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus não foi roubada. A semente não foi roubada. A semente foi plantada. Ela está enraizando. Mas às vezes nasce aquele tenro, aquele galinho ali. Ele precisa ser protegido da chuva forte, das loucuras que acontecem ao redor. É um galinho que tem que ser protegido em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão e minha irmã. Jovem, você é forte. A palavra de Deus permanece em você e tendes vencido o maligno. Nós temos vencido o maligno. Ele vem contra nós, ele vem se levantando. Parece que tudo acabou, parece que não tem mais esperança, mas tem, em nome de Jesus, tem esperança sim. Você tem vencido o maligno. Sabe, às vezes numa luta tremenda. Em nome de Jesus, é preciso tomar posse dessa palavra. Muitas vezes a mentira do diabo parece mais verdadeira do que a verdade da palavra. Não pode ser. Essa palavra tem que entrar dentro de nós. Amém. Em nome de Jesus, toma posse, meu irmão, minha irmã, para a honra e glória do nome do Senhor. Toma posse, em nome de Jesus. Amém, amém.